Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos no nome de Jesus Cristo, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Gênesis no capítulo 1, versículo 11 e o 12. Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Pode se assentar, irmãos. O tema desta manhã é uma carta à igreja. Nós vemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, que Deus, Ele deu ordem para que cada semente produzisse segundo a sua espécie. Ele colocou uma lei. Inclusive, no Velho Testamento, eles eram ensinados a não plantar próximo uma espécie da outra, para que não houvesse hibridização. Deus, Ele não aceita a hibridização, porque um produto híbrido não é um produto original, é um produto secundário. É um produto que se originou de uma mistura de duas sementes. Agora veja vocês que o homem sempre está tentando melhorar o que Deus fez. E nesse empenho de achar que pode fazer melhor, o homem tem estragado, tem complicado as coisas. Cada dia a natureza mais fraca, as coisas mais confusas, desorientadas, por causa da intervenção do homem. Doenças e mais doenças que surgem, e essas são consequência porque nós somos o que nós comemos. E se nós comemos um alimento híbrido, um alimento que não é de qualidade, nossa saúde também será uma saúde sem qualidade. E o homem sempre, no seu orgulho, ele pensa que ele pode fazer melhor do que Deus. Ele pode melhorar o que Deus faz. Porque Deus, ele é tão impressionante, irmãos, que ele faz as coisas da forma mais simples, e mesmo sendo mais simples, não existe como fazer algo melhor. É um paradoxo. É um paradoxo, porque se eu dissesse que este microfone ele é simples, você vai entender que tem microfones melhores do que esse. Não é assim? Mas Deus faz as coisas da maneira mais simples, e mesmo sendo simples, não há como fazer melhor. Como se explica isso? Deus não se explica, Deus se crê. Se crê somente porque a mente, ela
não tem capacidade de abranger de tal forma de dizer, eu compreendi a Deus. Por isso o profeta ele diz assim, que se nós pudéssemos compreender a Deus, nós não precisaríamos de fé. Fé é para crer naquilo que nós não compreendemos, para aceitar e descansar naquilo que os olhos naturais não conseguem ver. Isso é uma loucura para o mundo, porque o mundo diz que isso seria falta de inteligência, você aceitar as coisas sem buscar compreender, sem você dominar a situação, só dizer eu creio. Mas isso é para pessoas especiais, que têm a mente de Cristo. Amém? Aqueles que têm a mente de Cristo, eles não duvidam. Eles tomam Deus em sua palavra e descansam. Por quê? Porque eles sabem que Deus tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Você vai ver que a nação de Israel sempre foi a nação de Deus. Sempre foi. E é um tipo do crente. O crente, ele é de Deus e ele é um alvo do diabo. O diabo sempre está te atacando. Você vê hoje, mesmo em nossos dias, Israel vive lutando pela sua sobrevivência. É o tipo do crente que todos os dias tem que lutar pela sua sobrevivência. Mas o importante, irmãos, ontem nós estávamos ali em casa e conversando, o irmão Juliano disse algo. Ele disse que, em outras palavras, a certeza que temos que Israel não será destruído é que Deus tem um projeto com eles no futuro. Deus tem algo para concretizar. Por isso pode se levantar o mundo todo e não vai conseguir. Não vai conseguir. Uma nação pequena, como vocês vê, um poder tão grande, mas você diz, mas é a capacidade deles, é Deus que os inspira e que faz aquilo que eles não podem fazer. Mas veja vocês que no tempo passado, bem no início, quando Israel estava na vontade perfeita de Deus, eles eram muito mais simples do que qualquer outra nação. Eles não tinham rei, eles não tinham exércitos, eles eram um povo agrícola, cada um cuidava dos seus afazeres, mas todos os inimigos ao redor deles sempre eram vencidos. Quando se levantava uma nação contra eles, Deus levantava um homem, e não era um homem que você julgaria, se houver alguém para ser escolhido por Deus, vai ser o doutor fulano, que é o maior entre nós. Deus pegava como diz o ditado hoje, um João ninguém, um Jefté, homens que estavam fora da visão do país. E eles se levantavam e reuniam o povo ao seu redor e empurravam os inimigos para longe. Voltava cada um para os seus afazeres e iam viver em paz. E nunca perderam batalhas. Nunca houve uma batalha que eles perdessem, estando eles na vontade de Deus. Mas veja que a tentação de querer fazer algo melhor
melhorar o que Deus faz, levou eles ao caos. Quando eles chamaram o profeta Samuel e disseram: dá-nos um rei. Olha só, nós queremos ser como as demais nações. Porque aparentemente as demais nações estavam mais lindas, organizadas, tinham o rei tinha seus exércitos, e eles olhavam, é muito mais seguro do que nós? Nós não temos rei, nós não temos exército. E quando eles falaram para Samuel, dá-nos um rei, Samuel se entristeceu muito. E Deus falou com Samuel e disse: não fiques triste, Samuel. Eles não rejeitaram somente você. Eles rejeitaram a mim, para que não reinasse sobre eles. Ou seja, então eles tinham um rei. Sim, tinham. Deus era o seu rei. Mas humanamente eles não viam. Mas quando os sírios pelejavam contra Israel, lembra vocês que eles planejavam uma emboscada? Vamos pegar Israel de surpresa por tal área. Quando eles tentavam pegar Israel de surpresa, quem era pego de surpresa era os sírios. Israel já estava ali esperando. Eles voltavam, reagrupavam e faziam outra estratégia. Hoje vamos atacar eles por tal flanco, tal lado, onde eles não têm proteção nenhuma. Quando eles chegavam lá, Israel estava já esperando. Creio que foi umas 3 tentativas. O rei do Sírio reuniu seu exército, seus generais e disse assim: quem entre nós aqui é o traidor? Ué, por que, majestade? Não, alguém entre nós é um traidor. Porque toda vez que nós fazemos um plano em segredo aqui, entre nós, Israel fica sabendo. Aí um deles disse: não, majestade, não há ninguém entre nós que seja traidor. O que há é que Israel tem um Deus. Israel tem um profeta. E aquilo que nós planejamos em segredo, o seu profeta os faz saber. Então, que segurança maior, irmãos, do que essa? Ter Deus como nosso general, Deus como nosso comandante. Só que há algo, irmãos, que aparentemente não brilha. Mas o orgulho humano quer ver as coisas brilhando para que os demais olhem e vejam. E ao tentar fazer algo melhor do que Deus, perde-se a qualidade. Pega um milho híbrido para você. Quem foi agricultor sabe disso. Um milho natural, de uma semente original, ele tem a espiga pequena. Um milho híbrido dá um espigão grande, grãos bonitos. Mas o problema é que, se demorar para colher, você não consegue colher mais nada. O caruncho come lá na roça, na espiga. Mas o milho original não. Ele suporta as pragas. E você pode guardar aquela semente de um ano para o outro. E planta ele e ele produz novamente. Agora tente perpetuar uma semente híbrida. Ela não produz. Não há como replantar.
ela nasce já morta. Ela nasce sem vida. E assim, irmãos, o alimento que traz dela também é um alimento fraco, comprometido. Por isso que nós não devemos, escuta isso, irmãos, orar na hora do alimento como um costume, sem sentido, sem saber o que estamos falando. Devemos ter consciência de que precisamos que Deus santifique o nosso alimento. Porque hoje não tem como você dizer, eu só vou comer o que é natural. Não tem mais. O frango, temos os irmãos ali que têm aviários, 38 dias. 38 dias eles recebem, em 38 dias eles já entregam o frango grande. Quando antigamente era de 6 meses para cima. 1 ano. Como ele cresce tão rápido, parece que infla como injetado o ar. São hormônios, e aquilo tudo vem para nós. E pela nossa oração é santificada, se você realmente orar e crer. Orar e crer. Então o homem, ele tenta melhorar, e ao fazer isso, ele prejudica. E se assim é, irmãos, no natural, e o natural explica o espiritual, muito mais é no espiritual. Deus trouxe a sua palavra em simplicidade, mas Ele tem compromisso nessa palavra. Ele tem compromisso, mas o homem tenta fazer brilhar mais, criando enfeites, criando tantas coisas além daquilo que Deus colocou. Por isso, em Apocalipse 22 diz, verso 16 em diante, se alguém tirar quaisquer coisa do livro desta profecia, ser-lhe-á tirada a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. E se alguém acrescentar qualquer coisa, ser-lhe-á acrescentado as pragas que estão escritas neste livro. Ou seja, devemos tomar assim como é, não diminuir e nem acrescentar. Porque essa é a semente original, é a palavra de Deus. E ela, uma vez plantada, ela produzirá, segundo a sua espécie, como lemos aqui em Gênesis, quando Deus criou as sementes, Ele determinou que as sementes produzissem segundo a sua espécie. Não algo híbrido. Mas hoje, por que temos tanta religião? Por causa das hibridizações, da mistura que o homem faz, tomando a palavra, injetando suas ideias, formam essa igreja. Dessa igreja, já mistura com aquela outra, sai outra. E cada vez vai se alastrando. Faz muitos anos que havia já 33 mil segmentos religiosos com o nome de cristianismo. Isso faz muito tempo. Hoje eu não sei mais quanto tem. Sendo que a Bíblia é uma só, a palavra de Deus é uma só. Como pode a palavra de Deus, sendo uma só, ela ter produtividades diferentes? Não pode. Não pode. Deus vem, Ele disse, eu venho para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Um povo que está se alimentando com a palavra. E você vê nos tipos bíblicos que se tomar algo fora da palavra será rejeitado. Não importa o quanto a pessoa seja sincera naquilo. Porque há muitas pessoas sinceramente erradas. Existem pagãos que entregam seus filhos a crocodilos.
E eles pensam estar entregando aquilo a Deus, porque eles têm aquele animal como um animal sagrado. Eu sei a história de um missionário que passou numa casa de um desses pagãos, e ele passou uma determinada vez ali, havia duas crianças, uma bem saudável e uma doentinha. Quando ele retornou em uma outra viagem, ele só viu uma criança, só aquela doentinha. A saudável não estava ali. E ele então perguntou, e eles responderam que tinham dado ao Deus deles como sacrifício. E na sinceridade deles, eles não entregaram a doentinha, eles entregaram o que eles tinham de melhor. Agora eu pergunto, Deus vai aceitar só porque é sincero? Deus aceita uma sinceridade segundo a sua palavra. Uma sinceridade fora da palavra não é aceita por Deus, não importa o quão sincero a pessoa seja. São Mateus capítulo 7. A Bíblia diz, naquele dia muitos virão e dirão, Senhor, em teu nome fizemos prodígios e maravilha. Expulsamos demônios, curamos enfermos. Vamos dizer, falamos em línguas, profetizamos. E Jesus olhará para eles e dirá, apartai-vos de mim, vós praticadores de iniquidade, porque em verdade vos digo que não vos conheço. Mas Senhor, nós falávamos em língua em teu nome, nós abríamos os olhos dos cegos, como é que o Senhor não conhece? Eu não te conheço como um seguidor da minha palavra. Você foi um que se aproveitou dos meus dons, mas você não quis compromisso com a minha palavra. Então, Deus, irmãos, Ele tem compromisso com a sua palavra. E Pedro, o apóstolo, disse, a palavra do Senhor não é de particular interpretação. E o profeta desta era pregou a mensagem, Deus é seu próprio intérprete. O que existe de pessoas interpretando a Deus por aí, irmãos, me faz lembrar, segunda vez que eu fui à Bolívia, primeira vez eu fui acompanhado com o pastor Carlito, que é espanhol, então ele traduzia. E a segunda vez eu fui sozinho, mas eu contactei com o irmão para conseguir um intérprete, e ele conseguiu, mas quando chego lá ele disse que o intérprete teve que viajar, e aí ele conseguiu uma mulher de intérprete. E eu estava pregando numa igreja, e eu falava a palavra, e ela interpretava, mas ela não interpretava o que eu dizia. Na verdade, ela não traduzia, porque traduzir é dizer exatamente igual. Interpretar é você explicar o que a pessoa está dizendo. Então ela fazia mais o trabalho de intérprete, não de tradutora. Ela dizia, ele está dizendo tal e tal coisa. Não era o que eu estava dizendo. E eu dizia, olha, irmã, não foi isso que eu disse. A senhora diga só o que eu falo. Ok. Quando eu falava de novo, ela queria explicar para a igreja o que eu estava dizendo. E no explicar, ela falava coisas que eu não estava dizendo. Então ela estava me interpretando, ela não estava me traduzindo. Que é uma diferença. A irmã Inês está aqui? Está, né? Não é isso, irmã? Traduzir é você dizer exatamente o que o outro está dizendo. Interpretar é explicar o que eu estou falando. E foi, de repente eu disse para ela, tive que dizer, irmã, me desculpa, mas a senhora pode se assentar. Eu creio ali, irmãos, que Deus me usou em línguas, porque as línguas ali
do Pentecostes, eles falavam e cada um. Eu simplesmente preguei o culto todo em espanhol. Depois perguntei para o pastor ali, para os irmãos, e falaram, ó, e eu não sei falar o espanhol. Mas Deus, Ele socorre, né? Aleluias. Então veja que Pedro diz, a palavra do Senhor não é de particular interpretação. Eu não tenho direito de dizer, olha, ele disse isso, mas calma que eu vou interpretar. Ele está querendo dizer tal coisa. Não. Vamos dar um exemplo de interpretar a Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. O que os teólogos disseram? Sim, ele disse isso, mas lembre que ele estava falando aos judeus que mataram Jesus. Então, por causa deles terem matado Jesus, eles deveriam ser batizados no nome daqueles que eles mataram. Mas aquilo era só para eles, porque eles foram os assassinos de Jesus. Isso é a interpretação teológica. Porque eles não têm como dizer que Pedro não disse. Está ali, Pedro disse. Mas aí vem a interpretação. Mas ele disse porque ele estava falando para o grupo que disse, que faremos, varões e irmãos? Matamos a Jesus. Daí ele diz, batize então no nome dele. Vocês entenderam? Essa é a interpretação. Mas o que Jesus estava dizendo mesmo? Que é para todos, porque aí você tem que continuar a sequência. E essa promessa vos diz respeito a vós, quem? Aos judeus que mataram Jesus. A vossos filhos, também judeus. E a todos quantos estão longe. E a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Aí incluiu eu, você, todo mundo. Então, tomar a Deus em sua palavra, irmãos. O profeta diz, Deus é seu próprio intérprete. Quando ele diz batizar em nome do Senhor Jesus, ele não precisa que alguém venha explicar o que ele disse. Ele disse o que ele disse, ué. Ah, mas ele disse também batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, diga o que ele disse. O que ele disse? Batize em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Senhor Jesus Cristo. Não os títulos, ir lá repetir, eu te batizo no nome do Pai, nome do Filho, nome do Espírito Santo. Ué, você não citou nenhum nome? Você tem, é como alguém que é mecânico, né? Filho, pai diz, vai lá filho e compra 1 quilo de carne na conta do pai. Ele chega lá e diz assim, olha, eu quero comprar 1 quilo de carne aí. E o dono do mercado olha e vê que o pai dele é mecânico, escreve lá mecânico. Vai receber de quem? Quantos mecânicos existem? Mas ele vai fazer o quê? Não, eu sei que o pai desse guri é o mecânico ali da esquina, mas qual é o nome dele? Ah, é João. Então, quando Jesus batiza em nome do Pai, ele estava pedindo o nome. E os discípulos entenderam que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus, Ele quer que nós tome Ele em sua palavra. Não enfeitar as Escrituras, não querer melhorar, mas ficar com como ela está escrita. Nesta mensagem, a era da igreja de Pérgamo, Deus falou com o nosso profeta e disse assim, pegue uma caneta e escreva. Essa é uma carta à igreja escrita pelo próprio Deus, Espírito Santo. Alguém diz, mas foi o irmão Brana que escreveu. Não, o irmão Brana simplesmente escreveu, mas alguém estava citando para ele, ditando o que era para ser escrito. E ele
pegou a caneta e o Espírito Santo lhe foi ditando, ele foi escrevendo a carta à igreja. Olha o que disse Deus. Disse assim, vou ler um pouquinho antes. O profeta diz: uma noite, enquanto eu estava buscando ao Senhor, o Espírito Santo me falou para apanhar a minha caneta e escrever. Enquanto eu apanhava a caneta para escrever, seu Espírito deu-me uma mensagem para a igreja. Eu desejo trazê-la a vocês. Tem a ver com a palavra e com a noiva. Aí então aqui ele começou a escrever o que o Espírito Santo lhe ditava. Aqui está o que eu estou tentando lhes dizer. A lei de reprodução é que cada espécie produza segundo a sua própria espécie, de acordo com Gênesis 1:11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi, qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, saía na planta e depois disso no fruto. A mesmíssima lei se aplica à igreja hoje. Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, sairá e terá como a semente original, porque é a mesma semente. Escuta, igreja, nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça, e ela será a super igreja, uma super raça, à medida que se aproxima dele. Na noiva, eles serão tão semelhantes a ele, que até mesmo serão a sua própria imagem. Amém? Deus está dizendo que a noiva chegará nos últimos dias a ser tão próxima de Deus que será a própria imagem de Deus. Mas como isso será possível? Alimentando-se unicamente da palavra. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. As denominações, a semente errada, não podem produzir isto. Elas produzirão seus credos e seus dogmas misturados com a palavra. Esta mestiçagem dá origem a um produto híbrido. Você viu? Vou repetir, as denominações, a semente errada, não podem produzir isto. Produzir a imagem de Cristo, né? Elas produzirão seus credos e seus dogmas misturados com a palavra. Esta mestiçagem dá origem a um produto híbrido. O primeiro filho, Adão, foi a palavra semente de Deus falada. Foi-lhe dada uma noiva para se reproduzir. É por isso que a noiva lhe foi dada para se reproduzir, para produzir um outro filho de Deus. Porém, ela caiu. Ela caiu por meio da hibridização, ela o fez morrer. Veja que Deus trouxe Adão, foi-lhe dada uma noiva para se reproduzir, né? Ela era para produzir um filho de Deus, uma semente original também, mas em razão da mistura que ela teve com a serpente, ela trouxe um produto híbrido. Ao segundo filho, que foi Jesus, também foi dado uma palavra semente de Deus falada. Foi dada uma noiva, como foi a Adão. Porém, antes que ele pudesse desposá-la, ela também caiu. Vocês compreenderam aqui? Adão recebeu uma esposa e antes que ele tivesse ela como esposa, ela caiu com a serpente e produziu uma semente híbrida. Jesus, sendo o Filho de Deus, também recebeu uma noiva, que foi a igreja primitiva. Mas antes também dele produzir através dela a semente pura, ela caiu também. Lá no concílio de Nicéia, misturou com o paganismo. E aí,
produziu os sistemas denominacionais que vemos hoje. Então ele diz: é por isso que a noiva lhe foi dada, para se reproduzir, dada a Jesus, né? Para produzir outro filho de Deus. Porém, ela caiu. Ela caiu por meio da hibridização. Aqui embaixo. Ao segundo filho, também a palavra semente de Deus foi falada, foi dada uma noiva, como foi a Adão, porém, antes que ele pudesse desposá-la, ela também caiu. Ela, do mesmo modo que a esposa de Adão, foi posta à prova para ver se creria na palavra de Deus e viveria, ou então duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou, ela deixou a palavra, ela morreu. Mas aqui vem, irmãos, uma promessa agora. Deus presenteará Cristo com uma noiva querida. Amém? Se aquela noiva que ele recebeu ali no Pentecostes caiu em Niceia pelo sistema romano, Deus não desistiu do seu plano. Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem. Pelos membros da noiva e através deles será cumprido tudo o que Deus prometeu ser manifestado na virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas essa palavra de promessa era para ele mesmo ser manifestado. Deus foi manifestado. Ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Fora um anjo que lhe trouxera a mensagem, mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus, Isaías 9,6. Ele cumpriu naquela ocasião tudo o que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. Os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles, e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Notem a harmonia do Pai, do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Vocês estão acompanhando? Cristo não fazia nada se o Pai não lhe mostrasse. E o profeta diz: essa harmonia que havia, tem que haver agora entre a noiva e o noivo. Ele lhe mostra sua palavra de vida, ela a recebe. Ele nunca duvida dela, portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte, porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disto: a palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguarda, ela chega à plena colheita, servindo ao seu propósito. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disso porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para este tempo específico. Você viu, irmãos, que responsabilidade da noiva?
Houve coisas que Cristo não fez nos seus dias, porque não era a hora. E Ele fará agora através da sua noiva. Mas essa noiva, ela será tão obediente. Ela não fará o que Eva fez. Ela não fará o que a igreja primitiva ali fez, de se comprometer com o sistema. Ela cuidará unicamente de dizer o que ele disse. Ela não vai tentar melhorar as coisas. Ela vai ficar com aquilo que Deus nos deu. Veja só. Agora, vamos permanecer firmes como Josué e Calebe. Nossa terra prometida está se tornando visível assim como a deles. Agora, Josué significa Jeová Salvador. E ele representa o líder do tempo do fim, que virá para a igreja assim como Paulo veio no papel de líder original. Calebe representa aqueles que permanecem fiéis com Josué. Lembre-se, Deus iniciará Israel como uma virgem com sua palavra. Mas Deus iniciara, né? Israel como uma virgem com a palavra. Mas eles quiseram algo diferente. Assim fez a igreja do último dia. Notem como Deus não moveu Israel ou deixou entrar na terra prometida até que fosse o seu próprio tempo designado. Ora, pode ser que o povo tenha pressionado Josué, o líder, e dito: a terra é nossa, vamos avançar e tomá-la. Josué, você está totalmente acabado, você deve ter perdido a sua comissão, você não tem o poder que costumava ter, você costumava ouvir de Deus e conhecer a vontade de Deus e agir rapidamente. Algo está errado com você. Porém, Josué era um profeta enviado de Deus e conhecia as promessas de Deus, portanto, ele esperou por elas. Ele esperou por uma decisão bem clara de Deus, e quando chegou o tempo de se moverem, Deus colocou a plena liderança nas mãos de Josué, porque ele permanecera com a palavra. Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros. Assim isto se repetirá nesse dia final, o mesmo problema, as mesmas pressões. O que será que você entendeu com isso? Ali estava Josué para tomar a terra. E as pressões do povo. Josué, vamos lá, é hora de avançar, Josué. Mas Josué estava quieto. Ele estava esperando a hora de Deus dizer: vai, Josué. Como o profeta disse, quem sabe alguns diziam: Josué, você perdeu a unção. Você era acostumado a tomar as decisões rápidas. Mas Josué se manteve quieto. E ele marchou quando Deus disse: marche. E o profeta diz que hoje existirá o quê? Os mesmos problemas e as mesmas pressões. E tu não tem visto isso acontecer? Quando Deus prometeu o poder da palavra falada através de nós, quando Deus prometeu nós se tornar uma super raça, o que muitos estão tentando? Fabricar isso. Dizer que se eu compreender que esse mais esse é igual àquele, então eu já tenho a terceira puxada, já tenho o poder da palavra, a fé de rápido, já estou transformado, e aí vai. Mas o que nós vamos fazer? Vamos ficar como Josué. Espere o mover de Deus. Mas isso não significa que você fica de braço cruzado. Você faz aquilo que é para ser feito. Quando Deus disse para Moisés sacrificar a Páscoa, ele disse para eles comer da Páscoa. De que forma? Com os lombos cingidos, com os pés calçados e com o cajado na mão. Ou seja, pronto. Eles não sabiam a hora que era para sair, mas estavam prontos. A hora que Deus batesse, eles caminhavam. Não é porque nós estamos esperando o toque de Deus
para aquela pedra de coroa, para aquela plena unção que será tão forte que nos dará fé de rapto, não é por isso que nós não vamos fazer nada. Vamos fazer aquilo que compete fazer, que é o quê? Uma vida quieta, humilde, santificada, de oração, conectados com Deus. Aleluias! Tomemos o exemplo que vemos em Moisés. Esse profeta de Deus poderoso, ungido, teve um nascimento peculiar, havendo nascido no tempo certo para libertar do Egito a descendência de Abraão. Ele, de modo nenhum, ficou no Egito para discutir as Escrituras com eles, nem perturbar os sacerdotes. Ele foi para o deserto até que o povo estivesse pronto para recebê-lo. Deus chamou Moisés ao deserto. A espera não foi da parte de Moisés, mas por causa do povo que não estava pronto para recebê-lo. Moisés pensou que o povo compreenderia, mas eles não compreenderam. Então aí está Elias, a quem veio a palavra do Senhor, quando ele terminou de pregar a verdade, e aquele grupo ali no passado, que é o precursor do grupo de Jezabel americana, não recebia a palavra. Deus o afastou do campo e flagelou aquela geração por ter rejeitado o profeta e a mensagem que Deus dera. Deus o chamou ao deserto e ele não saía nem mesmo para o rei. Elias, né? Aqueles que tentaram persuadi-lo a fazerem assim morreram. Porém Deus falou ao seu fiel profeta por visão, ele saiu do esconderijo e trouxe de volta a palavra a Israel. Então veio João Batista, o fiel precursor de Cristo, o poderoso profeta para o seu dia. Ele não foi à escola de seu pai, nem à escola de fariseus, ele não foi a nenhuma denominação, porém saiu ao deserto. Chamado ali por Deus, lá ele permaneceu, até que o Senhor o enviou com a mensagem, clamando: o Messias está próximo. Estamos vendo nesses relatos que cada um desses profetas não avançou o sinal. Elias foi para o deserto, tentaram arrancar-lhe de lá, ele não saía. Até que Deus disse: agora vai. João Batista foi para o deserto. Até que não chegou a hora, ele ficou lá. E o profeta está mostrando isso, que nós devemos esperar o comando de Deus em tudo. Agora, vamos tomar uma advertência escriturística aqui. Não foi nos dias de Moisés, a quem Deus tinha vindicado, que se levantou Coré e resistiu a esse poderoso profeta? Ele disputou com Moisés e alegou que tinha o mesmo Deus para guiar o povo e que outros participavam da revelação divina, tanto quanto Moisés. Ele negou a autoridade de Moisés. Ora, as pessoas lá no passado, depois de ouvirem a verdadeira palavra e estarem bem familiarizadas com o fato de que um verdadeiro profeta fora vindicado por Deus, essas pessoas se deixaram seduzir por Coré e suas contradições. Coré não era um profeta escriturístico, porém as pessoas, em grande número, com seus líderes, foram atraídas por ele. Quão semelhante aos evangelistas de hoje, com seus planos de bezerros de ouro, como os de Coré. Eles parecem bons ao povo, assim como Coré parecia bom então. Esses grupos, né? Lideranças que surgem com interpretações, parecem bons. Eles parecem bons ao povo, assim como Coré parecia bom então. Eles têm sangue em suas frontes, óleo em suas mãos e bolas de fogo na plataforma. Eles permitem que mulheres sejam pregadoras, deixam as mulheres cortar seus cabelos, usar calças compridas e shorts, e se desviam da palavra de Deus por causa de seus próprios credos e dogmas. Isto mostra que espécie de semente está neles. Porém, nem todas as pessoas viravam as costas contra Moisés e deixaram a palavra dele. Nem todos. Não. Os eleitos permaneceram com ele.
O mesmo está acontecendo hoje novamente. Muitos estão deixando a palavra, porém alguns permanecem com ela. Mas recordem da parábola do trigo e joio. O joio tem que ser atado para ser queimado. Estas igrejas apóstatas estão se ligando juntamente, cada vez mais próximas umas das outras, prontas para o fogo do juízo de Deus, porém o trigo vai ser recolhido. Amém? Agora eu quero que vocês sejam bem cuidadosos aqui e vejam isso. Deus prometeu que no tempo do fim, Malaquias 4, se cumpriria. Tem que se cumprir porque é a palavra de Deus falada pelo profeta Malaquias, vivificada pelo Espírito. Jesus se referiu a isto, ocorreu um pouco antes de Cristo vir a segunda vez. Por volta do tempo em que Jesus vem, toda a Escritura tem que se cumprir. A dispensação gentia estará em sua última era da igreja, quando esse mensageiro de Malaquias vier. Ele estará certo com a palavra. Ele tomará toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Ele começará com a semente da serpente e prosseguirá até o mensageiro da chuva serôdia. Porém, ele será rejeitado pelas denominações. Não tem se cumprido, irmãos? Porém, o que temos nesse nosso dia? Multidões estão operando sinais, a ponto de termos uma geração de buscadores de sinais, que sabem pouco ou nada acerca da palavra, ou de um verdadeiro movimento do Espírito de Deus. Se vem sangue, azeite e fogo, eles ficam felizes. Não importa o que esteja na palavra. Eles sustentarão qualquer sinal, até mesmo os inescriturísticos. Porém, Deus nos advertiu a respeito disso. Ele disse em Mateus 24, que nos últimos dias, 2 espíritos seriam tão parecidos que somente os escolhidos poderiam distingui-los, porque só eles não seriam enganados. Como se pode distinguir os espíritos? Simplesmente dê-lhes um teste da palavra. Nós falamos domingo passado, né, sobre discernimento de espírito. Como pode distinguir eles? Dê-lhes um teste da palavra. Se eles não falam esta palavra, eles são do maligno. Assim como o maligno enganou as 2 primeiras noivas, ele tentará enganar a noiva deste último dia, procurando fazê-la se hibridizar através de credos, ou simplesmente desviando-se da palavra para qualquer sinal que a satisfaça. Mas Deus nunca colocou os sinais à frente da palavra. Os sinais seguem a palavra. Como quando Elias disse à mulher para cozer um bolo para ele primeiro, de acordo com a palavra do Senhor. Quando ela fez conforme a palavra dissera, o sinal apropriado veio. Venham para a palavra primeiro, e depois observe o milagre. A palavra semente é energizada pelo Espírito. Amém? Vamos terminar aqui. O mensageiro do último dia aparecerá no tempo designado por Deus. É o tempo do fim agora, como todos sabem, pois Israel está em sua pátria. A qualquer hora agora ele virá, de acordo com Malaquias. Quando nós ouvirmos, ele será dedicado à palavra, ele estará indicado, mostrado na palavra, Apocalipse 10:7, e Deus vindicará o seu ministério, falando de um profeta, né? Ele pregará a verdade, assim como fez Elias, e estará pronto para o confronto do Monte Sião. Muitos compreenderão mal, porque têm sido instruídos nas Escrituras, de certa maneira, que eles consideram verdade. Quando ele vier contra isso, eles não crerão. Até mesmo alguns verdadeiros ministros compreenderão mal o mensageiro, porque tanta coisa tem sido chamada de verdade de Deus por enganadores. Mas este profeta virá, assim como o precursor da primeira vinda clamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem dúvida,
ele assim também clamará. Eis o Cordeiro de Deus vindo em glória. Ele fará isto, pois assim como João foi o mensageiro da verdade para os eleitos, assim é este, o último mensageiro para a noiva eleita e nascida da palavra. Amém? Então aqui o profeta, Deus inspirou ele a escrever isso para a igreja, dizendo que haverá uma igreja nos últimos dias, uma super raça, e ela produzirá segundo a palavra. Ela se tornará tão próxima de Cristo, que ela se tornará a imagem do próprio Cristo. Amém? E é essa igreja, e o profeta diz, assim como Josué foi pressionado a fazer as coisas fora do tempo, também nos últimos dias haveriam pressões para avançar, mas Josué esperou o chamado de Deus, esperou aquela voz que disse, é agora, Josué, diga ao povo que marche. E nós estamos, irmãos, também esperando por esse grande estrondo que virá dos céus. Um crente da mensagem que não vive na expectativa desta hora, ele está fora, irmãos, do espírito da mensagem. Porque nós cremos, irmãos, que haverá um arrebatamento. Mas esse arrebatamento, irmãos, não será, escuta isso, algo de fora de nós. Não, ele, assim como o poder da ressurreição está dentro de nós. Lembra quando jogaram aquele corpo sobre os ossos de Eliseu? Estava ali a tumba de Eliseu e soldados ali na guerra, morreu um soldado e eles jogaram dentro daquele buraco. Quando o corpo caiu sobre os ossos de Eliseu, ele recebeu uma descarga elétrica, vamos dizer, e ressuscitou. Por quê? Porque aqueles ossos, um dia, foram a morada do Deus Altíssimo. E, indo à sepultura, ele levou com ele esse poder. Assim também, o poder da ressurreição está dentro de nós, não é algo fora. O crente morre, ele foi uma morada de Deus, ele leva consigo essa unção. Somente vai esperar aquela voz que chamará os mortos da sepultura. E quando aquela voz falar, é como o grito da mãe águia que passou no galinheiro e deu o grito, e havia dentro daquela águiazinha uma natureza de águia que se comunicou. Quando a voz da ressurreição clamar, aqueles que levaram o poder da ressurreição, haverá uma comunicação, e eles se levantarão da sepultura. E assim também, irmãos, sobre o arrebatamento, não é algo externo, é algo interno. O poder do rapto tem que estar dentro de nós. E quando a trombeta soar, então ela comunicará com esse poder que está em nós. E ali haverá, irmãos, então, uma superunção. E esse corpo será vamos dizer, um estalo. Ele será transformado de um corpo corruptível a um corpo incorruptível. Não é nós que vamos forçar a transformação. Não é que nós que vamos forçar o poder de arrebatamento. Não. Ele está dentro de nós. E nós conectados com Deus, esperando aquele toque do Espírito Santo. Por isso nós precisamos, irmãos, plantar hoje. Para que quando chega aquela hora, você seja energizado por aquele poder. Agora, não adianta colocar, vamos dizer, a energia dentro
daquele motor se não existir o combustível para ele incendiar. Pode tocar a bateria até gastar ela toda, não vai funcionar. Mas se lá dentro tem o combustível, basta uma fagulha de fogo, vai acender e o motor vai funcionar. Então, nós precisamos nos alimentar, abastecer a nossa vida. Por isso eu disse, repito, um crente da mensagem que não vive na expectativa daquele poder de rapto, ele não está no espírito da mensagem. Porque nós fomos chamados para ser essa super raça que vai, irmãos, escapar da morte. Vai escapar da morte. Nós sairemos diretamente desse corpo, nós desviaremos, não precisaremos passar pelo corpo celestial. Porque quem passa pelo corpo celestial é aqueles que morrem. Eles morrem em Cristo, eles vão para a sexta dimensão e recebem um corpo celestial. E depois, então, no arrebatamento, eles ressuscitam no corpo glorificado. Nós iremos direto para o corpo glorificado. Amém? Porque nós estamos vivendo, irmãos, para o arrebatamento. Os sinais estão aí. Não há, irmãos, como você vê isso para muito longe, muito para frente. Está muito perto. Vamos nos colocar de pé e vamos falar com Deus e que você possa meditar nisso que você ouviu. Seja uma semente pura. Não permita que haja nada que venha hibridizar a semente que Deus plantou no teu coração. Não venha hibridizar ela com ideias próprias, interpretações, mas tenha ela unicamente pura como Deus a plantou no teu coração. Amém? Precioso Deus e eterno Pai, o Senhor falou conosco nesta manhã, nos chamando, Senhor, a cuidar desta semente, para que nenhum pensamento, nenhuma ideia própria ou doutrina de homens venha hibridizar. Mas queremos ficar com a semente como o Senhor plantou, como o Senhor semeou em nossos corações. E como disse o teu profeta, Josué foi pressionado para avançar para a terra da promessa antes da hora. Mas ele se manteve firme diante das pressões e somente se moveu quando o Senhor o mandou. E disse o Senhor através do profeta que nos últimos dias a noiva seria pressionada a agir por conta própria, por interpretações, mas os verdadeiros eleitos esperarão o toque do Espírito Santo. Não vamos, Senhor, fabricar nada, Senhor, manufaturar nada. Nós queremos aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Confirma isso, Pai, e amplia isso em nossos corações, não só aos nossos aqui presentes, mas a toda a Tua igreja, a Tua noiva espalhada por toda a terra. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Abençoe também, nos dá um bom dia e um culto abençoado à noite, é o que rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Saúde cada um ao seu irmão, assim estamos despedidos.